Olá, chiquillos, como estão? Eu sou a Jordana Bork e esse aqui é o Dicas da Maestra. Esse vídeo é sobre o Enem. Então, se tu fez a tua inscrição do Enem, tu podia escolher inglês ou espanhol. Se tu escolheu espanhol e precisa te preparar para a prova, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Eu vou resolver com vocês 5 questões de espanhol. São as 5 questões que caíram no ano passado, no ano de 2019. A prova de língua estrangeira do Enem, ela é focada em interpretação de texto, então é muito importante focar na leitura. Nos últimos anos, além da interpretação de texto, caiu bastante conjunções, heterossemânticos e advérbios. Se tu quiser assistir a aula de algum desses 3 assuntos, vê aqui embaixo na descrição do vídeo que eu deixei o link. A prova de língua estrangeira, ela é composta por 5 questões objetivas, tá? Então, a gente vai começar resolvendo estas questões. Quando eu preparei esse material para vocês, eu percebi que na internet não tem um material detalhado sobre isso. Tem sim vídeos e sites falando, a resposta dessa aqui é a letra tal, mas não explicando o porquê que é aquela, ou o porquê que as outras não poderiam ser. Então, a minha intenção é fazer isso, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu espero conseguir resolver elas e deixá-las bem claras para vocês, que vocês entendam o porquê de cada questão. Depois comentem aqui embaixo se eu conseguir ajudar vocês, certo? Vamos lá então. Adelphos. Essa palavra, ela vem do grego e ela significa irmãos, certo? Eu sou como as pessoas que vieram à minha terra. Sou do povo mouro, velho amigo do sol, que tudo ganharam e tudo perderam. Tenho a alma de nardo do árabe espanhol. Bom, nessa questão aqui, a gente tem o povo mouro, do norte da África, e temos também referência ao árabe espanhol. A ocupação árabe, ela teve grande impacto na sociedade espanhola. Tanto é que várias palavras em espanhol são de origem árabe. Por exemplo, açúcar, tá? Açúcar em espanhol vem do árabe, e do árabe clássico se diz zúcar, sem o A, e o S tem som de Z. Bom, mas vamos supor, eu não sei o que significa raça mora, não sei o que quer dizer nardo del árabe espanhol, não tenho nem ideia, nem uma puta ideia. O que eu vou fazer? Eu sou como as pessoas que vieram à minha terra. Até aqui eu entendi. Ok, eu sou como as pessoas que vieram à minha terra. Não é uma única pessoa, são várias pessoas. Isso significa que eu sou uma mistura dessas pessoas. Eu não sou uma mistura de uma única pessoa, eu sou uma mistura de várias pessoas. Já começa por aí. Aí diz, eu sou de la raça mora. Ok, eu não sei o que é, mas eu sei que eu sou dessa raça. Ponto. E diz que eu tenho a alma de nardo do árabe espanhol. Ok, eu tenho a alma então disso. Eu sou da raça disso, eu sou da alma disso, eu sou uma mistura de tudo. Então, vamos lá. Nessa estrofe, o poeta reflete acerca de quê? Da sua formação identitária plural. Foi o que a gente estava falando. Várias identidades. Essa aqui é a resposta certa, mas vamos ver por que as outras não estão certas. Da sua identificação com os elementos da natureza. Ok, tem elementos da natureza, mas trata da identificação dele com os elementos da natureza? Vamos ver. Sou como as pessoas que vieram à minha terra. Esse terra não é a terrinha lá, a areinha, tá? Essa terra sou como as pessoas que vieram à minha nação, ok? Mas a gente já vê que não tem nada a ver com os elementos da natureza, tá? Da dívida do povo espanhol para com o árabe. Nesse trecho aqui, lendo esse trecho, a gente consegue perceber uma dívida. Ele está dizendo que ele é como eles,
mas ele não trata de uma dívida. Então, essa aqui não poderia ser. Da perda sofrida com o processo de migração. Ok, fala que as pessoas vieram à terra dele, mas não está dizendo que isso foi algo ruim. Aqui neste trecho, tá? Analisando apenas este trecho, não está dizendo que teve uma perda com isso. Só está dizendo que ele é como estas pessoas. Então, essa também a gente descarta. Da condição nômade dos seus antepassados. Bom, essa aqui não tem nem margem, não tem nem como, né? Então, nesta questão aqui, a resposta seria letra A, formação identitária plural. O que significa? Várias identidades, tá? Então, a identidade dele se forma de acordo com todas as pessoas, todas as raças que estiveram na nação dele. Questão número 2. Assim é a geração que já não lembra como era o mundo sem a internet. Alguns chamam eles de geração Y, outras geração do milênio. Enfim, nasceram e cresceram em uma era de rápido desenvolvimento das novas tecnologias e quase não lembram como era o mundo sem a internet. São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos deles tiveram a oportunidade de viajar pelo mundo muito cedo, de estudar em boas universidades, nas melhores universidades, melhor dizendo, de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. A geração Y é composta por esse tipo de pessoa que quer tudo de uma vez só. Não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante e de rotina. Não querem deixar as coisas boas para depois. O que eles querem é deixar a sua pegada na história, viver uma vida interessante, ser parte de algo grande, crescer, se desenvolver, mudar o mundo e não apenas ganhar dinheiro. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... Tá, vamos lá. Conhecer diferentes lugares é o desejo dele? É o desejo dessa geração? Fala isso? Não diz que eles têm o desejo de conhecer diferentes lugares. Diz que eles conheceram, que eles viajaram o mundo numa idade temprana, cedo, muito cedo. Então a letra A é descartada, porque eles não querem conhecer, não diz, ok, eles podem querer. Quem sou eu para dizer que eles não querem? Mas no texto não está dizendo que eles querem, está dizendo que eles já conhecem. Fazer a diferença no mundo, ok, bem possível que seja essa. Por quê? O que eles querem é deixar a sua pegada na história, viver uma vida interessante, ser parte de algo grande, crescer, se desenvolver, mudar o mundo e não apenas ganhar dinheiro. Então, fazer a diferença no mundo, ok. Possivelmente é a letra B, mas vamos seguir. Aproveitar todas as oportunidades. Não, não fala sobre aproveitar todas as oportunidades. Fala que eles querem tudo de uma vez só, mas não está se referindo a aproveitar todas as oportunidades. Obter uma formação acadêmica de excelência. Não está dizendo que eles querem isso, está dizendo que eles tiveram a oportunidade de estudar nas melhores universidades. Então, a gente já sabe que provavelmente eles têm uma formação acadêmica excelente. Conquistar boas colocações no mercado de trabalho. Não diz que esse é o objetivo deles. Diz que eles já trabalham em empresas multinacionais, já trabalham e já têm boas colocações no mercado de trabalho. Então, sim, a resposta certa é a letra B, fazer a diferença no mundo, deixar a sua pegada no mundo, na história. Questão número 3. O que há de certo na fábula da cigarra e da formiga? Vamos lá. Conta uma conhecida fábula que, depois de passar todo o verão cantando e de ócio, de lazer, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir à sua vizinha, a formiga, que algo tinha para dar para ela colocar na boca. Essa ofereceu grãos de arroz, acompanhados de uma moral: mais vale prevenir que lamentar. Merecem a sua fama de que se previnem e que são trabalhadoras
ok, né? Sem dúvida, as formigas cortadoras de folhas, enfim, por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar, carregar e colocar as folhas no jardim de fungos que se alimentam. Outro dado curioso é que se comprovou que praticamente em todas as espécies de formigas, as mais velhas é que assumem o trabalho de maior risco. De acordo com Tananã, da Universidade da Polônia, isso se deve ao fato de que é melhor para a colônia sacrificar quem já está com uma vida perto do fim do que um indivíduo jovem. Sobre as cigarras, não se pode acusar de preguiçosas. Os machos passam o verão cantando, um som que eles produzem com as membranas chamadas timbales. E presos na árvore, né, empoleirados na árvore, cuja a seiva se alimentam. Então, eles se alimentam da seiva dessas árvores. Ok. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula, a cigarra e a formiga é tomada para. Então, vamos lá. Apresentar ao leitor um ensinamento moral. A ideia do texto é apresentar um ensinamento moral. A única coisa que fala sobre moral é quando a formiga deu uma lição de moral na cigarra, mas vale prevenir que lamentaram, mas não é o foco do texto, então a gente descarta. Reforçar o estereótipo associado às cigarras. Qual é o estereótipo associado à cigarra nesta fábula? Que ela é preguiçosa. É isso que ele está fazendo, ele está reforçando, a cigarra é preguiçosa? Não, ele está falando que pelo contrário, que ela não é preguiçosa. Elas não podem ser acusadas de preguiçosas, então a gente descarta B. Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Sim, usou esta fábula para descrever como a formiga e como a cigarra se comportam na natureza. Mas vamos continuar. Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Não, ele diz que as formigas são trabalhadoras, são isso, são aquilo, ok, mas não diz que elas são melhores ou piores que as cigarras. Simplesmente cada uma tem seu jeito, então também não. Descrever a relação social entre a formiga e a cigarra na natureza. Não. No começo realmente fala sobre a fábula, ele traz a relação das duas, mas em relação à fábula, não na natureza, apenas na fábula. Então não descreve a relação social delas. Realmente a letra C descreve o comportamento de cada uma dentro da natureza. Então utilizaram a fábula para entrar no assunto da formiga e entrar no assunto da cigarra e explicar como as cigarras se alimentam, explicar o que as formigas fazem, como as formigas são, tá? Essa questão foi a que mais gerou discussão no Enem 2019 de espanhol, porque é um texto muito específico, tá? Não é simplesmente eu sei espanhol, eu entendo esse texto. Não. Ele é um texto com muitas palavras chilenas. Ele tem muita metáfora. Então, tem que ser uma interpretação muito aprofundada, tá? E por que um texto desse cai no Enem, se ele é muito específico? Talvez um chileno fosse ler esse texto e não saberia o que significam todas as palavras desse texto. Por que o Enem cobra um texto desses? Ele precisa ver se o aluno tem uma estratégia mental para compreender o texto, tá? Então, esse texto aqui, o desafio dele é muito grande. Tu tem que ter muita estratégia de leitura, tá? Eu primeiro vou fazer uma tradução literal junto com uma interpretação e ajudando já a descobrir e decifrar as metáforas desse texto, o que significa cada coisa desse poema. Mas depois disso,
eu vou ajudar vocês a resolverem ele sem saber as palavras, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, aqui em cima. Isso aqui significa ovário, tá? Baio claro é o pelo do cavalo, tá? É um pelo amarelado, tá? Enfim. Aí aqui, vaquia, a vaquinha pequena, echada, colocada. O vinho tinto é o camarada. Ok, então empanada. Primeira coisa, empanada é como se fosse um pastel, tá? De forma grosseira, é um pastel. Então, o ver em baio claro, o que que seria? A textura deste pastel, tá? A textura por fora, tá? Como é a aparência dela por fora? De um ovário em baio claro, a coloração dela. E o que que ela tem, o que que ela tem dentro? Vaquia, ok? Vaca, carne. E o que que acontece? O vinho tinto acompanha esta empanada. Ela vem cheia de pino. Pino, uma palavra chilena, que significa essa mistura que ela tem dentro, tá? A carne, o que que vem dentro? Aí depois explica. Cebola, carne, passas, ovo, enfim. Fome, tá? Aí, com a primeira mordida pela orelha. O que que significa isso? Não é a tua orelha, tá? É a orelha da empanada. A empanada tá aqui, ela tem dois ladinhos, tem duas orelhinhas. Tu vai morder por uma orelha. E aí abre a boca como uma surpresa. Não é tu que tá abrindo a boca, é a boca da empanada. Como? Tu mordeu, imagina que tu tá mordendo um pastel. Quando tu morde o pastel, ele fica uma boca assim aberta pra ti, onde tu enxerga tudo que tem dentro. Tu enxerga a carne, tá? Então é essa boca de surpresa que se abre, tá? Tu mordeu a orelha da empanada e tu vai começar a enxergar tudo que ela tem, tudo que tem dentro dela. Te encho, né, a empanada de pebre. É um molhinho típico também, mas a grosso modo, assim, para vocês entenderem, é como se fosse o nosso vinagrete, tá? Se eu te beijo muito forte, não reclame. Ok? Ainda é sobre a empanada. Tu tá mordendo, tipo, tu tá comendo desesperadamente aquela empanada. Busca o louco em tu ventre, no quê? Tipo, a parte mais, que tem mais recheio da empanada é aquela parte do meio. Tá, tu mordeu aqui e tu tá querendo chegar na parte do meio, que é onde vai ter mais carne, que é onde tem mais recheio. Delícia escura, a traição gostosa da tua azeitona. Então, aqui uma palavra heterossemântica. Exquisita, gostosa. Aqui, pelo que eu entendo, o autor não é tanto assim de azeitona, tá? Ele tá comendo ali, ele quer chegar na carne, ele quer chegar na parte mais recheada, mas ele acaba encontrando uma azeitona, tá? Depois, e repete o ataque por andanadas. O que que significa? Eu continuo mordendo por aqui, eu mordo por aqui, eu mordo por aqui, eu mordo por todos os lados. Enquanto eu mordo por todos os lados, eu falo: ninguém fica com fome se tem empanada. Por que que ninguém fica com fome? Não tem como ficar com fome, porque a empanada, ela sustenta muito. Ela sustenta, e além dela sustentar muito, tu não consegue comer só uma, porque é muito bom. Então tu vai começar a comer, 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 tá? Então tu não vai ficar com fome, tu vai ficar bem cheio, bem satisfeito. Vamos lá, mas é um texto bem difícil, tá? Confesso que ele é um texto bem complicado. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno faz o quê? Então, primeiro, personificar, qualificar, tá? Enaltece esse prato da cultura hispânica. Ok, ele tá enaltecendo, ele tá dizendo que a empanada é muito gostosa. Ele tá dizendo que tu come ela por todo lado, que tu fica louco comendo empanada, porque é muito gostosa. Descreve algumas etapas da preparação dessa receita. Não, não diz como se prepara.
Diz o que tem na empanada. Diz os ingredientes, mas não diz a forma de preparação. Então, essa a gente descarta. Destaca a importância do vinho na alimentação. Diz que o vinho acompanha a empanada, mas não diz, peraí, sem vinho não dá para comer empanada. Vinho é muito importante na alimentação. Não, não fala isso. Então a gente vai tirar C também. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Essa fome aqui, ninguém fica com fome, não é uma fome assim de pessoas passando fome. Essa fome é algo. Eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa. Não é a fome. Vocês entendem? A fome como um problema mundial e a fome como eu estou com fome. Eu que tenho alimento em casa, eu estou com fome. Por quê? Porque eu não tomei café da manhã, por exemplo, e chegou o almoço e eu tô com fome. Essa é a fome, tá? Não é a fome como um problema mundial. Então, não está resgatando papel histórico. Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Em nenhum momento ele diz sobre os condimentos serem relevantes. Ele não fala assim, encho de pebre porque sem pebre não dá para comer. Ele não fala, sem ovo não tem como. Sem cebola eu não como. Não. Ele não evidencia que é relevante ter os condimentos. Ele simplesmente cita o que tem nesta empanada e o quanto que ela é gostosa. Então, ele está enaltecendo o prato da culinária hispânica. Ele está enaltecendo. Resposta letra A. Vamos então para a última questão. O homem eletrônico. Quantas vezes tu mudou de celular? Quantos computadores tu já teve? Câmera digital, iPod, Nintendo, televisão, lá, lá, lá. Todos usamos aparelhos eletrônicos, que cedo ou tarde se convertem em resíduos. O homem eletrônico mede 7 metros de altura e pesa 3,3 toneladas. É uma escultura feita com a quantidade de resíduos elétricos e eletrônicos que um cidadão do Reino Unido, em média, colocará no lixo ao longo da sua vida se ele seguir consumindo esse tipo de produtos no ritmo atual. O homem eletrônico foi criado com o objetivo de aumentar a consciência na hora de consumir aparelhos eletrônicos. Essa campanha parte da base de que todos nós compramos aparelhos eletrônicos como ferramentas de trabalho ou de lazer. Mas, se nós fizéssemos algumas perguntas, a gente poderia ter mudanças do nosso comportamento que influenciariam, beneficiariam o meio ambiente, outras pessoas e nós mesmos. Tu tem algum aparelho eletrônico ou elétrico que tu não precisa mais? Poderia ser mais responsável na hora de comprar um novo produto? Poderia reciclar ou arrumar esses produtos? Tu tenta economizar energia na tua vida diária? Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, ele criou a estrutura O Homem Eletrônico. Vamos lá, para que ele criou essa estrutura? Incentivar inovações em reciclagem para a construção de máquinas. Não, ele não está em nenhum momento incentivando a construção de máquinas para reciclagem. Propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartáveis. Não, ele criou o homem eletrônico com outra finalidade, não para, olha só pessoal, vamos criar aqui homens eletrônicos, não foi essa a ideia. Divulgar o lançamento de produtos eletrônicos sustentáveis. Não tem nem lógica. Problematizar o descarte inconsequente, de equipamentos. Sim, ele fez esse homem eletrônico para mostrar o quanto de lixo se gasta e deixar as pessoas um pouco mais conscientes. Alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Não.
O foco dele é: olha, pessoal, estamos fazendo muito lixo, estamos consumindo esses aparelhos e descartando de qualquer forma. O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, a primeira parte aqui, o foco deste texto é problematizar o descarte, a forma como nós estamos colocando no lixo este material. Resposta letra D. Bom, pessoal, essas foram as 5 questões de 2019. Eu espero que eu tenha sido clara, porque às vezes o que tá claro pra gente não tá claro pro outro. Então, às vezes algo tá tão óbvio pra mim que eu posso não conseguir me expressar bem e fazer com que vocês entendam. Mas eu espero que sim, tá? Então, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, resolvendo questões da URGS, por exemplo. E compartilhe o vídeo com os amigos e vamos todo mundo estudar pro Enem, tá bom? Um beijo e nos vemos!